Graças a Deus. Bem-aventurados sois todos aqueles que têm no seu coração a chama da oração. Bem-aventurado sois todos aqueles que ainda se prostram para falar com Deus. É um tempo que não volta mais. É um tempo maravilhoso que Deus nos concede. Eu só posso agradecer a Deus, porque há momentos na nossa vida que palavras nos faltam para dizer a Jesus o quanto Ele representa na nossa vida. Então, eu só posso agradecer a Ele, porque o Senhor Jesus é tão bom que as palavras não são suficientes para descrevê-lo. A Bíblia diz que o seu amor excede o nosso entendimento. E todos os deuses ou religiões que assim consideram, tudo a respeito dos seus deuses, exaustivamente explanado e resumido em livros. Tudo que você quiser saber de alguma etnia religiosa, qualquer que seja o seu segmento, os livros relatam exatamente o início e o fim, seja Buda, seja Confúcio, seja Mohamed, ou Maomé em português, seja Allan Kardec, seja todos os inspiradores de uma religião ou de uma seita. Os seus adeptos, ao longo do tempo, escreveram tudo sobre eles. Parece algo muito positivo, se isso não fosse apenas uma ficção e convicção de pessoas que não conhecem a Deus na sua essência. Porque todos esses homens passaram, e todos eles têm um fim relatado num livro. Mas Jesus é tão grandioso, Jesus é tão maravilhoso, que os livros não podem revelar quem Ele é na sua essência. Para começar, Deuteronômio 29 diz que os mistérios pertencem a Deus. Como o homem sabe? O excelso Deus, o único Deus, nem a Bíblia descreve tudo o que Ele é, porque Ele guardou. Daniel quis entender João na ilha de Patmos e foi obrigado a parar de escrever e selar o livro. E é lindo o que Jesus faz através do Espírito Santo. Porque todo dia que nós buscamos Ele, mesmo a gente não conhecendo totalmente como Jesus é, todo dia o Espírito Santo nos revela algo grande do seu amor, um pedacinho do que Ele é. E isso é tão representativo que move o coração de pessoas a querer adorá-lo todos os dias, na iminência de um dia, como disse o apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica, iremos ressuscitar num corpo glorificado, estarmos diante dele e o veremos face a face, assim como ele é. Ora dia esse. Então, não é uma alegria servir a Jesus? Imagine você que ama um homem, você ama uma mulher, você está amando alguém. Imagine que coisa linda é quando você percebe que cada dia deste amor você descobre algo mais sobre esta pessoa, de bom. É que eu digo sempre a dona Brista, 62 anos,
ela encontrou em 62 anos. Multiplica a cada ano por 365 dias, fora o ano bissexto, que tiveram ao longo desses anos dela e do Soronésio. E ela encontrou motivo todos os dias de dizer que a amava e que ainda após a morte é o homem da vida dela. Imagine você, quantos casamentos entediados agora. Não é por causa da pandemia. A pandemia só revelou aquilo que o casamento na verdade já era. O amor duro é duro como a sepultura. Cantares 8:7. Nada pode afogá-lo, nada pode apagar esse amor. Imagine quantos casamentos destruídos, quantas pessoas que não têm mais prazer. O namoro já não é mais o mesmo, o noivado, já estão cansados do noivado, mas não sabem como dizer não para não ir ao altar do casamento. Vão sabendo que vai ter que desistir lá na frente. Agora imagine, eu não sei se você já viveu isso, quer viver isso ou está vivendo isso, alguém que você tem, que você todo dia descobre que você o ama mais e mais. Imagina. Às vezes a gente tem que ser sincero, né? Casamento é algo maravilhoso, mas se não casarmos com a pessoa certa, vai haver um dia que você vai deitar do lado desta pessoa e você vai olhar para as circunstâncias, nada está errado, mas você não sente a mesma química, não tem mais aquela vontade de segurar na mão e dormir de mão abraçadinho, de mão dada. Você não tem mais vontade de sentar numa cadeira e botar a mão dada. Você não tem mais aquele desejo de escrever a cartinha no dia dos namorados. Então eu volto agora para Deus. Deus, Pai, o Filho e o Espírito Santo, os verdadeiros adoradores, conseguem descobrir dia após dia que Ele nos ama mais e que nós estamos o amando porque Ele nos amou primeiro. Olha que lindo, Jesus. 1 João 4,19, Ele nos amou primeiro. Por isso que nós o amamos. Então é lindo saber que você pode ter esse Deus renovando a sua vida todos os dias, mas é preciso aquilo que Deus nos pregou. Um ladrão, um salteador inaugurou, abriu a porta para os adoradores, ensinando o que é adorar a Jesus. A gente deixa de adorar por muito pouco. É bem provável que muitos que me ouviram e choraram no culto não vão ler a Bíblia amanhã, não vão orar às madrugadas, porque já não tem mais alguém que os inspire e incentive a dobrar o joelho, seja meia-noite, 1, 2, 3 ou 4 da manhã. Não foi ninguém que me inspirou, a não ser o Espírito Santo. Não foi um pastor, não foi a minha filha, alguém, umas circunstâncias. Eu senti muito desejo, mas eu sei que tem muita gente grande assistindo essas lives e que valorizam esta obra mais que muitos outros que se dizem pseudo-santos. E eu te convoco, é a semana da busca, do dizer a Deus e do querer. Eu quero ser um adorador. Seja um adorador. Ame o Senhor de todo o seu coração. Não ligue para as circunstâncias. Nunca mais curve a sua cabeça por causa de problemas, por causa de lutas. Veja Jesus como ladrão. Veja Jesus, que jamais esquece de você e que tem um reino, mas que o seu reino, ele não quer reinar pelo poder, mas quer reinar pela graça. Por isso que ele disse para o ladrão: o meu reino é um paraíso. Senhor meu Deus e nosso Pai, está aqui nos meus braços
todas essas pessoas, meu Deus, que eu apresento em oração. Todas as pessoas que estavam doentes, que estão passando por dificuldades, estão passando por enfermidades, que elas entendam e digam, Senhor, que te adoram, independente da cura ou não. Porque não há nada que nós venhamos pedir errado, que o Senhor não faça certo. As pessoas do mundo dizem que o Senhor escreve por linhas tortas, porque são ignorantes do conhecimento. Como pode um Deus tão perfeito escrever por linhas tortas? Se uma professora de primário, se uma professora de nossos filhos, não permite que os nossos filhos escrevem por linhas tortas, até porque pede que a gente compre para os nossos filhos cadernos pautados, com linha sobre linha, para que eles aprendam a escrever linha sobre linha. Como pode alguém dizer que o Senhor é Deus e escreve por linhas tortas? O diabo manchou a mente das pessoas. O diabo manchou o coração do ser humano, meu Deus, e nos perdoa. Eu clamo esse perdão. Por isso nós viemos de geração em geração debaixo de maldição, e o mundo vai só piorando, Deus, na prática do pecado, como esse de dizer que o Senhor escreve por linhas tortas. Muitos até perguntam por que o Senhor permite acontecer isso ou aquilo com alguém. A Bíblia diz que o Senhor nos dá além do que pedimos e pensamos. Mas quantos já pregaram dizendo, olha, você tem um Fusca e não tem um Jaguar porque você ora errado, então por isso que você tem um Fusca. É as igrejas modernas, Deus. Diz que alguém mora num barraco porque não pediu no Alphaville uma mansão. Olha que estupidez. Se a Bíblia é clara em dizer em Tiago 4, verso 2 adiante, que não temos porque pedimos para o nosso deleite. Aliás, nós não temos porque pedimos. Quando nós pararmos de pedirmos, aí nós vamos ter. O irmão de Jesus, do mesmo ventre de Maria, prega isso. Mas Paulo prega a igreja de Éfeso, dizendo que o Senhor dará além do que pedimos. Então, não há ninguém doente agora que mesmo não pedindo para ser curado, o Senhor não vai curar. Não é porque Ezequias pediu. Quantas pessoas? O filho da viúva da Naim, o menino estava morto. Ele não pediu para ser ressuscitado, até porque estava morto, e nem a mãe. Foi o Senhor que se aproximou e ressuscitou. O deficiente físico de João 5 também não pediu, e o Senhor o curou. O Senhor o curou. 38 anos enfermos. Bartimeu não pediu para o Senhor ir à casa dele. Ele apenas subiu em cima de uma árvore para ver o Senhor. E o Senhor é que se propôs ir na casa dele e trazer para ele muito mais do que um encontro, mas a salvação. Poderia ter terminado o encontro com Zaqueu na árvore. O Senhor dado um tchau para ele, dizer, eu te abençoo, Zaqueu. Não. Partiu do Senhor, porque ele não pediu nada. Foi o Senhor que disse, hoje eu vou pousar na tua casa, desce daí. Então, meu Deus, todas as pessoas que estão enfermas, com problemas financeiros, com problemas no casamento, que lembrem nessa semana, parar de pedir e adorar o Senhor, agradecer ao Senhor, porque essa circunstância não é para mal, é para glorificar o teu nome, porque ninguém morre antes da hora. Ninguém morre antes da hora. Eu já andei em avião que a turbina explodiu comigo, nos Estados Unidos, chegando em Boston. Ainda não era cristão, ainda não era crente, era um picareta, vendia droga. E a turbina estourou do meu lado, pegou fogo. Eu podia ter morrido, o avião podia ter caído, destruído todo mundo. Já tive tantas situações em aviões, indo daqui para a América, uma tempestade, e o avião não conseguiu, não tinha mais como o piloto saber onde estava, e fomos parar no aeroporto que morreu Eduardo Campos em Santos. Fomos parar em Santos,
na American Airlines. E o povo gritava e berrava com medo da morte. E eu sentado ali, ainda na econômica, lá atrás, pude falar do amor do Senhor para aquelas pessoas. Na Panamérica, quantas vezes passei terríveis situações dentro do avião, mas o Senhor nunca permitiu que eu fosse, porque ninguém morre antes da hora. E eu não te adorava, mas o Senhor tinha um plano para a minha vida. Imagina aqueles que te adoram, ainda que morram, vão morrer para melhor. Então eu abençoo essas pessoas que estão comigo agora, que vão receber esse link pelo WhatsApp, quem sabe no YouTube. Eu abençoo todas elas, Pai, que elas aprendam isso que nós estamos ministrando pelo Teu Espírito nessa oração. Que venhamos aprender a Te adorar mais, a glorificar, a Te agradecer. Porque quando nós Te agradecemos, nós Te adoramos. Quem sabe alguém, como eu disse, na mensagem está carregando uma cruz agora. Quem sabe alguém está se sentindo pregado, recuado, acuado. Está se sentindo sem saída, está como aquele ladrão. Mas aquele ladrão não pediu ao Senhor que abençoasse ali, mas que abençoasse no Teu reino. Ajuda essas pessoas a Te adorar, porque nenhum problema que nenhum de nós estejamos passando pode nos tirar essa convicção e essa confiança que só depende de cada um de nós, de que o Senhor não esquece de nós. Ele disse, lembrai-vos de mim. O Senhor disse, não só lembrar, você vai comigo para o paraíso. Não vou mandar em você no meu reino, não. Você vai reinar comigo. E vai estar escrito, Senhor, em Apocalipse. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de termos a palavra que cura, salva e liberta, e que nos ajuda, meu Senhor, a entender o que é Te adorar. A gente não Te agradece só. Todo mundo que tem uma notícia boa, agradece. Todo mundo que recebe um diploma, joga, meu Deus, diploma, a cartola para cima. Aplaudem, gritam, choram de alegria. Mas o ser humano, quando tem uma notícia ruim, ou uma notícia boa só envelopada de coisa ruim, não consegue Te adorar. A oração vira uma melancolia, a oração vira uma lástima, a oração vira uma murmuração, uma lamentação sem fim. Mas quando nós aprendemos a Te adorar, esse espírito que entrou no ladrão da cruz, de Lucas 23, 39 adiante, ele entra em nós. E a cruz que nós estamos, a gente agradece porque é ela que nos aproxima do reino do Senhor, como foi no caso do ladrão. Um homem que começou, como está escrito em Marcos 15, 32, zombando, injuriando o Senhor. E nos últimos minutos, ele conseguiu, ele percebeu que ele merecia estar onde estava e que o Senhor era muito bom e podia resolver o problema dele. Ele foi salvo, Jesus. Não teve tempo de dar dízimo, oferta, ser batizado, não orou em língua estranha, nem língua nenhuma. Era um analfa, um ladrão, uma pessoa desacreditada da sociedade. Mas foi o primeiro a ser salvo. E hoje as igrejas têm que fazer escola dominical, têm que fazer discipulado, como se segurasse. Porque se segurasse alguém a ser adorador, não tinha tanto pastor desviado, roubando, adulterando, prostituindo, fornicando. Não tinha tanta bagunça nas igrejas. A igreja não tinha virado uma empresa. Porque a igreja tem que ser uma organização, não uma corporação. Trocar a organização por uma corporação.
E aí virou essa miscelânea. Mas aquele ladrão não passou, não foi ungido por pastor, não fez discipulado nenhum, nunca fez a obra missionária. A única obra missionária que ele fez foi a que deixou para nós. Foi o primeiro a ver o Senhor ressuscitado. Ajuda, meu Senhor, que nós nos tornemos pessoas mais fiéis ao Senhor. Nos tornemos pessoas mais sensíveis à sua verdade. E assim como o ladrão não pediu para resolver o problema ali, o mesmo que seria quebrado os seus joelhos com a marreta, ele sabia, porque todos conheciam o que era a crucificação pelo Império Romano. Mas ele não pede que o Senhor amenizasse a sua dor, mas que não esquecesse dele no reino do Senhor. E aquilo que eu sempre digo, meu Deus, se a gente não alcançar tudo que nós sonhamos aqui, devemos crer que há algo melhor nos esperando aí no teu reino. Adorar é desvincular das coisas daqui. Mesmo que tenhamos tanto por tua bondade, é viver como se nada tivesse. Para que nada se torne Senhor da nossa vida, nós possamos continuar prostrados aos seus pés, mesmo que estamos de pé andando, trabalhando, mas a nossa alma está prostrada, o nosso coração é do Senhor. Por isso eu te agradeço por mais essa oração, chegando mais uma vez ao final de uma madrugada. Eu preciso e quero ser adorador. Eu tenho muito que melhorar. E se alguém comigo que quer melhorar, nesse envelope cheio de nomes, meu Deus, e pessoas que estão aí que querem melhorar, que sejam agraciadas pelo Senhor e se tornem verdadeiros adoradores em espírito e em verdade. Que Deus te abençoe. Que a mão de Deus seja contigo. Fique na paz.